Bem-vindos ao Pod Mori. Eu sou a Joyce, diretora criativa da Mori, e esse é o Gonçalo Júnior, diretor administrativo da empresa. Prazer, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E aqui a gente queria trazer para vocês nosso grande, querido amigo e consultor financeiro, Mike Alexandre. Bom, primeiramente queria agradecer pelo convite, tá? A empresa Mori de modas. A gente vai falar um pouquinho de finanças aqui hoje, Joyce e Júnior. E tenho certeza que vai ser muito valioso para os clientes, né, da Mori, da de modas. E realmente acredito que vai ser um papo muito interessante. Com certeza. Mike, conta pra gente como é que você começou, né? Em qual momento você viu essa oportunidade surgir para virar consultor financeiro? Pronto. A minha primeira formação, eu sou formado em administração. E eu vi que se eu ficasse em administração eu ia morrer de fome ou ia ganhar muito pouco dinheiro. E sempre, desde cedo, eu tive muita facilidade com os números. E eu percebi que até hoje é um mercado, de uma forma geral, que as pessoas não gostam de números, têm aversão. Então, minha carreira acadêmica, minha especialização, na verdade, algumas especializações na área financeira, meu mestrado também na área financeira. Então, foi quando eu entrei em administração eu percebi essa dificuldade que o mercado tinha e eu conduzi a área acadêmica para a área de finanças. E minha carreira ela foi muito rápida porque eu comecei já como consultor de uma das primeiras escolas júniors aqui do Ceará, de consultoria. Então depois eu saí da faculdade, montei uma empresa de consultoria com meu antigo sócio e depois, já nos últimos 10, 12 anos, consultoria financeira de forma solo, né? Então essa foi a minha trajetória. Bacana. Mike, como tu falou, né, a gente agradece a sua presença aqui. O objetivo desse podcast é que a gente faça com que os clientes tenham, nossos clientes principais, né, que são lojistas, algumas vendedoras independentes, tenham o máximo de conteúdo possível, né? Show. E eles entendam que a de modas, né, tá vindo aí de uma pegada de 2019 para cá, né, sendo uma empresa de solução, né? A gente não está vendendo somente a lingerie, a gente está tentando vender, né, a solução para o cliente ter sucesso com a nossa lingerie. E aí o nosso objetivo principal é que os clientes que têm uma loja, né, tenham uma rede de lojas, né, chegar ao nível de ter uma rede de lojas. As que são vendedoras independentes ali, né, que não tem loja por enquanto, né, um dia chega a ter loja, né. Perfeito. E aí o objetivo da gente, né, com esse podcast, com os outros podcasts que vão surgir, né, é levar o máximo de conteúdos para esses nossos clientes. Uma forma da gente começar seria com essa pergunta de quais pilares, né, você acha que são os principais para fazer uma gestão financeira de um negócio? Show. A gente precisa primeiro entender que finanças existe um trabalho de nível operacional que a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas, por exemplo, para eu ter alguma tomada de decisão na área financeira, obrigatoriamente eu preciso ter organização e controle com os meus números. Então, o primeiro passo é eu ter um contas a pagar muito bem feito e um contas a receber. Então, é comum você ver pequenos empreendedores, pequenos empresários no início, deixarem um pouquinho essas funções de lado no início. Então, muitas vezes não tem um sistema, muitas vezes não tem uma mínima planilha ali para existir algum tipo de controle. Então, eu começo dizendo que o primeiro passo de você entender de forma consciente o seu negócio, dentro dessa perspectiva financeira, é você ter lançamentos no contas a pagar e contas a receber. Fez os lançamentos no contas a pagar e no contas a receber, é conseguir entender um conceito que a gente vai trabalhar muito em finanças, que é o conceito de ponto de equilíbrio. Todo pequeno empresário ele precisa ter como um objetivo, precisa ter como um alvo, ele alcançar um faturamento que consiga pagar suas contas, suas despesas e sobrar algum lucro. Porque é com esse lucro remanescente que você vai sair dessa caminhada, dessa jornada aí que o Júnior falou, sair de uma pequena vendedora, né, até ter sua lojista, depois ter seu grupo de lojas. Então eu entendo hoje que é muito importante o pequeno empresário ter contas a pagar, contas a receber de forma extremamente consciente. Tem uma frase que diz que eu acho muito bacana, olha, se tudo aquilo que pode ser medido pode ser controlado. Então eu vejo também, até se você não tiver o controle nesse início da sua empresa, a tua jornada como pequena empresária ou como empresário vai ser muito mais difícil, porque você não vai ter controle do teu estoque, tu não vai ter controle do que é que tu está pagando, aumenta as chances de você ser furtado. Então eu coloco isso aí para o primeiro passo como muito importante. E entender quanto é o mínimo de vendas que eu preciso ter. Infelizmente hoje muitas pessoas acham que ter um negócio é simplesmente vender qualquer número. Não é verdade.
Eu preciso ter um mínimo de faturamento e também a precificação. Então, para quem está no início, a minha dica é contas a pagar, contas a receber, entender quanto é seu ponto de equilíbrio, que a gente pode mais tarde até explicar como faz essa conta, e entender a precificação. Eu acho que isso é o básico bem feito, que funciona até um próximo nível. E a dica é controlar isso aí quanto antes possível, né? Perfeito. A maioria dos erros dos empresários é depois de ter uma estrutura grande ali que vai querer controlar, né? Isso. E, Júnior, o que tu falou é importante, porque assim, se eu começo desde pequeno bagunçado, quando você vai crescendo, e muitos empresários me falam assim, quando chega ali na conversa de diagnóstico, Mike, eu tenho uma empresa hoje desorganizada, e quando a gente vai entender esse hoje que ele falou, não é desde hoje. A empresa começou desorganizada. E é muito mais difícil você transformar uma empresa minimamente organizada com controles, pegando uma empresa que tem uma cultura muito forte de desorganização. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, para quem começa dessa forma desde o início, é extremamente mais vantajoso. Mike, tu falou uma coisa que eu fiquei curiosa, era até uma das coisas que nós queríamos te perguntar, que é sobre automatizar, e tu falou de planilhas. Perfeito. Mas tem algum software? Tem vários. Vamos lá. A gente está falando aqui para o pessoal da moda, né? Então, muita gente que tem sites. Então, eu tenho vários RPs online baratos, tá? Eu tenho Conta Azul, eu tenho o Asas, eu tenho o Tiny, eu tenho o próprio Bling, que fazem até automatizações com alguns sites de shopping virtual, loja virtual. E, Mike, são sistemas perfeitos? Não. Mas são sistemas com um excelente custo-benefício. É melhor do que não ter, né? Sem dúvidas. E não estou ganhando jabá não, viu, pessoal? Então, assim, você sair do zero da planilha e já para algum desses sistemas que eu comentei, eu acho que já é um passo muito importante. E entender que quando a gente fala, Mike, o que é um sistema RP? Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu não gosto de sistema financeiro. O que é o sistema financeiro? A gente precisa entender que uma empresa, uma organização, pela menor que seja, ela é um organismo vivo. Eu tenho vários sistemas, eu tenho vários módulos, eu tenho área comercial, eu tenho área de estoque, eu tenho área almoxarifada, eu tenho financeiro. E o que é um RP? É um sistema que eu tenho vários módulos que se integram. Exemplo, contas a receber não nasce no financeiro. Contas a receber nasce de uma venda que tua vendedora vai passar no sistema. E aí o financeiro, ele é responsável para ver se realmente aquele contas a receber caiu, conferir se está certo o caixa. Então esses sistemas, vou até repetir, Conta Azul, Asas, com 2 As, Tiny e Bling, eu acredito que para quem não tem nada é um puta de um início. Massa. Pode falar puta aqui? É um puta de um início, né? Pode. Eu acho que a realidade hoje, né, é o pessoal sair do papel e ir para a planilha, né? Perfeito. Dica que eu daria para as pessoas, né? E segundo ponto, né, usar o sistema aí como um ponto de ajuda, mesmo, né? E voltando para os pilares que tu falou aí de contas a pagar, contas a receber e saber o valor que você deve vender por mês para pagar as contas, né? Eu acho que é o maior erro que as pessoas cometem, olhar só para o faturamento. Perfeito. Né? Se empolgar com o faturamento e não olhar ali para as despesas, né? Então, ver o faturamento crescendo, mas não ver quanto é que o negócio está deixando realmente de lucro. Júnior, tu falaste uma coisa extremamente inteligente, tá? Porque quando a gente fala sobre faturamento é um número muito pobre. A gente nota que nesse mercado de moda existe muito fácil, eu vou fazer promoções, né? Meio que até o mercado se prostitui de alguma forma fazendo promoções. E às vezes essas promoções, elas são até abaixo do preço que você compra a mercadoria. Então o que acaba acontecendo? Existe duas definições de finanças, que é de caixa e lucro. E são duas definições bem distintas uma da outra. Exemplo, nesse mês se eu fizer uma promoção muito forte, aumenta meu caixa, eu vendo mais. Entretanto, o que é o lucro? É a diferença do preço de venda para o preço de custo. Essa margem que sobra no final quando você paga suas despesas. Ora, se tu já está vendendo algo na qual você tem um preço de venda que está muito próximo do preço de custo, a tua margem vai ser muito pequena. Então, teu lucro no final vai ser inexistente. E o que é que acaba acontecendo? Um mês, tu vê aquele dinheiro alto, opa, deu bom, pagou minhas contas. Mas se tu se viciar em fazer promoções, você não vai conseguir ter lucro. Se você não conseguir ter lucro no seu negócio, você vai quebrar. Aí vai entrar no outro grande problema do pequeno empresário,
eu não tenho uma operação lucrativa, vou pegar empréstimo, o famoso empréstimo de capital de giro. Sim, sim. O empréstimo de capital de giro você coloca no seu negócio, só que quando eu escuto muito os clientes falando, olha, eu coloquei dinheiro aqui, foi como colocar gasolina no fogo, o dinheiro desapareceu. Mas por quê? Porque o seu negócio ele não é lucrativo. Então você pode colocar rios de dinheiro. Se você não tiver um negócio lucrativo, que esse preço de venda pague as suas despesas e o seu custo da mercadoria, dinheiro para empréstimo só vai ser mais uma conta futura para você pagar. E o empresário da antiga geração, né? Batia no peito para falar o tanto que o valor que faturava, né? E o valor que tinha em estoque, né? São 2 pontos aí. Tem uma frase que eu gosto muito, Júnior. O sucesso do passado não é o sucesso do meu futuro. Quando eu comecei com consultoria 17 anos atrás, tô ficando velho, né? Foda, né? É isso mesmo. Quando eu comecei com consultoria, os empresários me levavam no seu estoque e olha o que eu tenho aqui de tecido, olha o que eu tenho de produto acabado. Tô rico, né? Tô rico. E hoje, depois da cultura do just in time, de eu ter o meu produto no tempo certo e o menor tempo de giro ali no estoque, hoje você tem que ter uma produção enxuta, onde você precisa ter produtos literalmente ali para você vender por 30, por 60 dias. E estoque hoje literalmente, já dizia meu avô, estoque é dinheiro parado. Então se você não for assertivo no seu estoque, isso vai ser um grande vilão do teu lucro. Mike, agora há pouco você falou bastante sobre preço, né? Como a questão do preço, ela impacta e influencia o negócio. Como é que faz esse cálculo de precificação? Tá, vamos lá. Isso voltando para os nossos clientes, tá, Mike? Perfeito. São lojistas. Então, se a gente falar aqui para os clientes da More e da de Modas, eu acredito que a grande maioria vai ter ali uma tendência a multiplicar por 2 o preço que compra. A gente chama esse número 2 de markup. Então, se a pessoa compra um produto por R$200, vai ter que vender por 400. Normalmente, os revendedores, as sacoleiras, o pequeno lojista, ele pelo menos dobra o produto. Só que esse dobrar o produto, isso não é uma conta matemática, né? Isso é algo que o mercado há muito tempo trabalha e quando você fala o markup 2, você precisa fazer um cálculo. Então, Mike, me ensina como fazer esse cálculo. Olha, eu vou passar aqui rapidamente. Porém, Joyce, tem um vídeo meu no meu Instagram, né? Depois vocês podem colocar aí o meu Instagram, um vídeo de 1 hora detalhando mais como é que chega nesse número. É porque é um cálculo, tá? Não porque é conta, simples, não né? é só multiplicar por 2, né? Tá? Tem bem mais coisa Mas envolvida. basicamente o que é que eu preciso fazer? Eu preciso entender, aí vamos lá, para eu ter a precificação do cara, eu preciso entender se ele tem contas a pagar ou contas a receber bem feito. Então o primeiro passo é eu entender os percentuais das despesas. Eu preciso saber quanto é que ele paga de imposto em percentual. É 6, é 7, é 8% do faturamento dele. Eu preciso saber o percentual da despesa fixa. Falando até em despesa fixa, pessoal, um número que é super aconselhável, um teto de despesa fixa para você ter no seu negócio, no máximo entre 20%, se você estiver iniciando agora, tá, até 30%. Se você já está há alguns anos no mercado, se você já atingiu ali um mínimo de ponto de equilíbrio, um mínimo de independência financeira, você tem que buscar os 20%. E quando eu falo 20% de despesa fixa, eu faturo 50 mil. Então, eu estou falando 20%, estou falando de 10 mil reais. Entender se todas as despesas do seu negócio chegam no máximo nesse indicador. Isso aí vai te dar uma luz de onde é que você está, mais ou menos. Então, eu calculei aqui, peguei aqui o percentual de imposto, vou simular aqui 6%. Vou colocar aqui a despesa fixa, vou colocar aqui 24%, tá? Vou pegar aí, eu tenho despesa de vendas, eu tenho comissão, vou colocar aqui 2%. Tenho muitas vezes despesas com cartão de crédito, se essa venda for a prazo e se o cliente não pagar por fora, né, essa despesa, que muitas vezes você vai comprar algo, R$70 à vista, mas se for no cartão é 80. Se não tem o hábito do cliente pagar essa diferença, você precisa incluir isso no seu cálculo. Então, colocar aqui despesa de cartão de 3%, tá? E aí vai entrar. Eu tenho inadimplência no meu negócio, porque se eu tiver, eu tenho que colocar no preço. Tem uns clientes nossos que vendem o famoso fiado, né? E muito. Rapaz, eu rodo aí o Ceará,
e o Nordeste prestando consultoria para algumas empresas de médio e de grande porte. E é impressionante clientes mercantis, principalmente no interior, que faturam 2, 3 milhões e por mês ainda tem o fiado, Júnior. Quando eu cheguei nesse mundo de mercantil e vi que eles chamam de carteira. Não, mas quem é carteira? Não, rapaz, isso aí me comprou desde que eu era bodegueiro aqui na esquina. Eu nunca ia. O cara, se falar de cartão de crédito para ele me dá uma pizza. É impressionante. Então, tem o fiado e se esse fiado não te pagar, a gente chama isso de inadimplência. Essa inadimplência precisa estar no teu preço. É exatamente isso que você está ouvindo. Então, aquele produto que o cliente paga direitinho está pagando pela inadimplência, porque você meio que faz dentro do cálculo, você faz uma previsão dessa inadimplência, tá? Então eu falei aqui 6% de imposto, falei 24% de despesa fixa, falei 2% de comissão, 3% aqui de taxa de cartão, vou colocar aqui 1% de inadimplência, tá? Vou colocar aqui mais 1% de perda. Aí existem outros percentuais, para não alongar muito o cálculo, mas basicamente você precisa entender se todas as despesas do seu negócio, se elas estão nessas despesas aqui que eu mencionei, tá? Isso aí, detalhe, né? Alguns aí não são despesas fixas, né? E isso, na verdade, o único despesa fixa aqui, e aí foi até bom o Júnior me lembrar, porque muita gente se confunde. Ah, despesa fixa é aquele que eu pago todos os meses. Não, despesa fixa não é isso. Despesa fixa, pessoal, é aquela despesa, é aquele desembolso que você tem que não depende da venda ou da tua produção. Então, independentemente de quanto tu vender, aquela despesa ali não vai ter mudança de valor, não vai ser proporcional. Exemplo, um aluguel que você paga, se você produzir X ou se você vender X, não vai ter alteração de valor. O valor da contabilidade é uma despesa fixa, manutenção é despesa fixa, limpeza, material de escritório, tá? E as despesas variáveis são aquelas despesas que eu tenho variação de acordo com o meu faturamento. Taxa de cartão eu pago mais porque eu vendo mais no cartão. Imposto é variável porque eu só tenho essa despesa, quem é do Simples Nacional, que é o nosso foco aqui, se eu tirar notas, se eu vender. Tá? Então, basicamente, a diferença é essa. E muito cuidado com aquelas despesas que eu tenho 1, 2, 3 vezes ao ano e esqueço. Exemplo, quem tem carteira assinada, no Simples Nacional, é pelo menos 42%. Se você tem um funcionário assinado por R$1.000 a carteira, ele vai te custar 42% a mais, que são todos os provisionamentos de encargos sociais, são as questões da 13º, férias, então os R$1.000 vai para 1.420. Então é muito importante entender, eu faço uma confraternização uma vez por ano, eu tenho uma manutenção uma vez por ano. Entender que finanças a gente olha para o ano e essas despesas pontuais a gente divide por 12 para entender quanto é a despesa ali do mês. É que eu acho que o pessoal confunde muito as despesas variáveis com despesas pontuais. Exatamente, né? Isso. E não é essa definição, tá, pessoal? Despesa variável é aquilo que tem variação de acordo com a venda. Então eu peguei aqui 6% de imposto, com 24% de despesa fixa, 30%, mais 2% de comissão, 32%. 3% aqui de despesas de taxa de cartão, 35%, 1% de inadimplência e 1% de perda. Eu cheguei em 37%. Meu pai, Joyce, que foi meu primeiro professor de finanças e me ensinou errado, ele disse assim, olha, se eu compro algo por R$10 e eu tenho 37% de despesa, basta eu pegar R$10 e somar com 37%. Isso aqui daria R$13,70. Só que se a pessoa for na calculadora e pegar R$13,70 e tirar 37%, não volta para R$10. Não voltando para R$10 quer dizer o quê? Que eu tive 37% de despesa e quando eu fui pagar o meu fornecedor, a mercadoria custou R$10, o dinheiro não voltou. E aí você faz uma conta, tá? E essa conta como é? Bom, todos os percentuais deu 37%. Sim. Então, eu faço a conta 100% menos 37%. Essa conta deu 63%. 63%, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 100 e dividir por 63. Quando eu pego 100 e divido por 63, eu sou bom em conta, mas eu também não sou uma calculadora ambulante. Quando eu pego 100 e divido por 63, eu vou ter aqui 1,59. Esse é o markup. Então, nesse cenário que eu criei, qual é o preço de venda correto? Preço de custo que eu comprei vezes 1,59. Né? Pegando aqui 10, daria 15,85, arredondando 15,90. Uhum. Diferente dos 13,70 que meu pai me ensinava. Tá? Sim. Então, esse markup é justamente essa conta. Mas se você quiser ver isso com mais detalhes, tem um vídeo lá no meu Instagram.
Eu ia falar vídeo do meu canal. A gente escuta tanto essa frase, né? Mas eu não tenho um canal do YouTube, não tenho tempo ainda. Mas lá no Instagram tem um vídeo de mais de 1 hora falando sobre isso. E detalhe, pessoal. Tô te cortando direto, Eu né? ia falar aqui um detalhe, mas vai. Não, mas deixa eu falar que isso aqui é... Eu não Fala. posso perder esse momento para falar isso. O Mike, além de consultor da empresa, ele é meu mentor financeiro, né? E um professor, né? Não deixa de ser um professor. E eu preciso corrigir ele, que ele esqueceu o principal ponto aí. O Stop. lucro. Verdade. Lucro. Verdade. Cadê o Olha aí, ó. lucro Olha aí, ó. Boa. Verdade. Verdade. Na verdade, eu fiz uma precificação para tu não ganhar nada, que não é o foco aqui, né? Então, deu 37. Verdade, amigo. Eu pensei tanto em despesa e não falei do lucro. Então, no caso, refazendo aqui, se eu pegar 37% e eu adicionar o lucro, vou colocar aqui, inclusive muitos me perguntam, Mike, quanto é o percentual de lucro? E, gente, ó, deixar muito claro que lucro é o que entra no teu bolso, tá? Então, quando essa ideia de lucro, muita gente fala assim, eu tive um lucro de 20%, 30%, 20 mil, mas ainda tem que pagar alguma coisa. Tá errado. Lucro é o que entra para o bolso, seja o que sobra para a empresa, seja o que fica lá para o empresário. Então, deu 37%. Vamos supor aqui que você tenha 10% de lucro. Obrigado, Júnior. Então, eu vou fazer a mesma conta. Então, é 37 mais 10%, daria 47%. Tá? Então, eu preciso adicionar 47%. Mas eu não posso adicionar direto para não dar aquele problema que eu comentei no início. Então, eu precisaria fazer o quê? 100% menos 47. 53. Esse número 53 eu vou fazer o quê? Vou pegar 100 de novo, dividir por 53. E isso, pessoal, na época de faculdade que eu era aluno, hoje eu sou professor, eu chamava de bizu. Isso que eu estou dizendo, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver uma equação, vocês vão ver várias coisas, mas isso é um bizu, isso é uma otimização da equação, uma dica aí para quem nos está assistindo. Então vai ser 100 dividido por 53. Então aquele markup que era 1,59 passou a ser 1,89. E se você que tiver esses percentuais que eu estou simulando, né, se você marca 2, ou seja, o mínimo aqui deu 1,89, mas se você marca 2, sua precificação não está correta, continue dessa forma. Tá? Mas lembrando, isso aqui eu só consegui fazer porque eu simulei números. Quando eu chego numa empresa hoje, eu preciso levantar esses percentuais. E para levantar, eu preciso ter os lançamentos. É um pouco da pergunta que eu ia fazer, porque às vezes você fica muito preso no markup e esquece de olhar para o produto que está ali na tua frente, que entra até na questão do marketing, né? Excelente pergunta. Às vezes tem um produto que ele tá ali, o custo dele é baixo, entre aspas, mas para o consumidor final, ele é um produto muito valioso. Dependendo da região, né? Sem sombra, vou te dar aqui alguns exemplos. Eu sempre chamo essa questão da precificação uma perspectiva financeira, ou seja, uma visão financeira sobre como comprar, como vender. Quem vende roupa, quem vende marca, quem trabalha com brand, não vende só isso. Tá? Experiência. Você fala de experiência, você fala quem está usando, qual é teu público, quais são as regras do jogo ali, as regras comerciais. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente fala de finanças e de precificação correta, a gente não pode se limitar só a olhar isso. Precisa olhar mercado. Não é à toa que tem clientes meus, vamos supor que você venda 10, 15, 20 produtos. É normal em muitas empresas você vender algum produto que você não ganha nada. O essencial e o mais importante é que naquele faturamento total você ganhe, né? Lá na More, por exemplo, a gente tem um acompanhamento mensal dos itens que são vendidos, a gente entende quais são os itens que mais margeiam, que menos margeiam e tentar tracionar a sua equipe comercial a vender aquilo que te deixa margem, né? Para não simplesmente você não ter vendedores, você ter ali apenas tiradores de pedido que vendem o que é mais fácil. E às vezes o que é mais fácil é o que te margeia menos. Quem é dono de supermercado sabe que se você for no mercantil e comprar só o encarte, você quebra o mercantil. Porque normalmente aqueles encartes de mercantis, pessoal, estão com margens bem agressivas, às vezes até margens negativas. O que são margens negativas? Um arroz está lá a R$ 4,50, ele compra R$ 4,50, mas está lá a R$ 4,39. E aí o que é que ele faz? O mercantil ele aumenta um pouco a sua precificação em todos os outros itens. Existe um indicador em mercantis que a gente entende quantos itens de encarte o cara está levando.
Porque se ele levar só encarte, eu estou lascado. Então, a sacoleira, o pequeno lojista, ele precisa montar o seu mix de produto em produtos que saem bem, mas também em produtos que me deixem dinheiro. Uma das finalidades de você ter seu negócio é você ganhar dinheiro, você ter sua independência financeira. Então, assim, da mesma forma que você, eu quero botar um produto muito mais caro do que o mercado, mas você tem marca para isso, você tem branding para isso. Por exemplo, só em Amor e a de Modas está fazendo isso, vocês estão agregando valor à marca de vocês. O Júnior falou, que eu anotei aqui, que eu achei muito inteligente, é ser a solução. Quantas marcas estão preocupadas ali se o restante da cadeia se está funcionando? Então isso é muito, muito importante. Então, assim, quando você fala de precificação, você precisa olhar de uma perspectiva financeira e nunca esquecer isso que a Joyce comentou. Um outro ponto que eu colocaria nisso também é onde é que o preço de venda começa? Na compra. Então, veja, se você sabe que seu markup do seu negócio é 1,89, 2, 2,20, e aí você, na hora de comprar, você já tem que entender, vamos multiplicar esse produto aqui por 2, esse produto final vai ser tanto. Rapaz, esse produto o meu cliente me compra. Ou esse produto não, o cliente não me compra. Então você precisa ter muito essa sensibilidade na hora da compra para você não comprar e você ali ter dinheiro parado no estoque. Que é por isso que é importante... Perdão, te cortei. É importante a pesquisa de mercado, né? Porque às vezes o meu vizinho está ali vendendo o mesmo produto que eu quero vender por um preço que é metade do preço que eu preciso estar vendendo para estar dando lucro. E entender a margem de cada produto é muito interessante, né? Porque isso aí, muita gente comete o erro de calcular o resultado da empresa no final do mês, né? Sei lá, a empresa tem 500 produtos lá que está vendendo na loja, né? Tem 500 produtos rodando, mas alguns que deixam a margem de 10%, outros que deixam markup, falando markup, uns que tem um markup de 2, outros que tem um markup de 1,5, né? E aí acontece que no final do mês, um exemplo, a empresa faturou 50 mil. Né? Perfeito. E eles querem achar que todos aqueles produtos que chegaram ao faturamento de 50 mil têm a mesma margem. E não é assim. Né? Exatamente. Então, tem que saber se 50 mil foi de um produto que será se foi uma promoção que foi feita, que ele queimou total a margem para chegar nesse volume. Né? Então, é um dos erros que as pessoas confundem muito, né? Eu acredito, né? Que acontece aí. E uma das diferenças do nosso grupo, a gente não fala para o nosso cliente qual o preço final que ele deve vender nosso produto. A gente deixa eles bem abertos em relação a isso. Né? Interessante. Justamente porque a gente entende que tem diferenças de cidade para cidade, de estado para estado, né? Tem um sutiã nosso que é o Mãozinha, né? Que tem clientes nossos que vendem por R$210, tem clientes nossos que vendem por R$300, entendeu? E eles compram pelo mesmo valor. E às vezes também até depende do próprio intermediário, né? Do próprio lojista, né? A estrutura que o lojista possui, certamente se você tiver uma estrutura ali mais cara, é diferente do que uma pessoa que está revendendo ali sem estrutura alguma. Exatamente. Total. Mas é muito importante ter o controle desses dados, né? Eu anotei aqui, Mike, já que a gente falou nessa questão do lucro, né? E tu falou assim, o lucro é o que vai para o bolso. Perfeito. Né? Eu acho que entra em uma das perguntas que a gente ia te fazer em relação ao Prolabore. Né? Excelente pergunta. Muitas pessoas que têm seus negócios aí têm dúvidas. Quanto é que deve ser meu Prolabore? Como Perfeito. É que funciona essa questão de Prolabore? Vamos lá. Se você abrir os 3 maiores autores de finanças hoje do Brasil, vão ter definições bem parecidas. E olha que finanças, também existem várias linhas de pensamento, mas os maiores autores do país, eles se identificam muito nessa definição. Prolabore é salário do sócio da empresa. E veja, se é salário, se está de acordo com a tua função, do que você desempenha, a primeira pergunta para ter um norte é quanto é que você pagaria para você pelo que você faz na sua empresa. E quando a gente vai para essa linha de raciocínio, essa linha de definição, muitos empresários estariam tirando metade, 1/3, 1/4 do valor que tiram hoje do seu negócio. Então, o que é que a academia nos fala em relação a Prolabore? Rapaz, você pagaria quanto para eu contratar uma pessoa para fazer o que você faz? Então, já te dá um alvo. E lucro, muita gente, eu já tiro o lucro da empresa todos os meses. Aí eu pergunto, e quando tu der prejuízo? Porque certamente algum mês vai dar prejuízo. Principalmente em moda, que eu tenho ali uma sazonalidade muito grande. Então, nos meus clientes que a gente possui um nível de organização financeira, como é que a gente faz? A gente estabelece um Prolabore,
tentando ao máximo olhar para aquela pergunta, aquele comentário que eu fiz anteriormente. Para quanto é que o mercado paga? Segundo, a gente busca ter um lucro, eu tento deixar o máximo de dinheiro na empresa e 2 vezes por ano, em alguns casos 3 vezes por ano, eu faço essa distribuição de lucro. O lucro sai da conta da empresa e vai para os sócios. Uma dica muito importante para o pessoal, principalmente de educação financeira, é que é diferente. Exemplo, vamos supor que seu Prolabore seja, sei lá, R$5.000, estou chutando, tá? E a cada 4 meses ou a cada 6 meses, a gente vai levantar o lucro da empresa através de um demonstrativo que a gente fala que é a DRE, demonstrativo do resultado do exercício. E vamos supor que no quinto, quinto mês, você tire R$40.000. Você ter 5 mil por mês, o que é que você está dizendo para a tua vida pessoal? Os gastos, a tua família, tu vai organizá-los em cima de 5 mil. E quando tu receber essa bolada 1, 2, 3 vezes ao ano, dificilmente tu vai sair da linha e dizer assim, rapaz, agora eu vou você olhar para 40 mil é diferente de você olhar para 12 mil todos os meses. E eu noto que as pessoas que recebem essa bolada, um valor maior em determinado período, são pessoas mais bem-sucedidas. Porque normalmente pegam aquele dinheiro e já fazem alguma coisa. Já crescem em patrimônio, já investem em algo. Porque quando você pega esses mesmos 40 mil e se você for diluir ao mês, aquele restaurante que tu jantava pagando R$70, tu já vai para um restaurante pagando 200, porque você está com dinheiro. Então a gente precisa entender que o segredo muito da educação financeira, pessoal, é eu gastar menos do que eu ganho. Não dá para, falando de consultoria financeira pessoal, não dá para eu fazer consultoria financeira pessoal para um cara que gasta mais do que ganha, né? Porque a base de toda a educação financeira é isso. E uma dica para finalizar essa resposta é que a maioria dos nossos gastos vem da cabeça. É do psicológico da pessoa tá. Já tem estudos comprovando que se você tá mal da cabeça, se você está com instabilidade emocional, tem pessoas que têm vício em café, vício em bebida alcoólica. E normalmente, se tu tá gastando muito, é de acordo com algum trauma que tu teve. Então, se você não tá bem da cabeça, às vezes até para cuidar do bolso, tem que ir para um psicólogo, tomar um remedinho, dar para um psiquiatra. E defendendo a profissão do meu amigo aqui, muitas vezes a gente gasta por falta de conhecimento, né? Que é onde a consultoria, né, o consultor se torna barato, né, Isso é só por trazer conhecimentos para a gente e informar onde é que a gente deve gastar o dinheiro. E não faça como alguns clientes meus, tá, pessoal? Que já me disseram assim, poxa, Mike, eu queria ter te conhecido quando eu ganhei dinheiro. E o que ele quis dizer com essa frase? Porque na época das vacas gordas, eu queria realmente ter separado uma reserva de emergência, queria ter comprado minha casa, queria ter feito um pezinho de meia de renda passiva, tá? Seria isso. E eu acho, Mike, que esse aí também é um dos erros. O objetivo aqui é fazer com que os clientes cresçam, né? Perfeito. E eu acho que um dos erros dessa questão do Prolabore é o cliente que faz aquele cálculo, né? Falando assim... Por peça... Não, ele quer ser tudo ao mesmo tempo. Quer ser vendedor, quer ser financeiro, quer ser comercial, quer ser o comprador. Abraçar o mundo com as pernas. E ele tem a visão assim, não, eu vou economizar 3 funcionários e vou ganhar ali, né, R$6.000 a mais, alguma coisa assim do tipo. Perfeito. E aí ele acaba criando uma crença limitante para ele crescer. Perfeito. Porque ele não faz uma gestão financeira boa, não faz uma compra assertiva, não faz uma venda boa com pós-venda, né, com experiência do cliente. Eu posso dizer, Júnior, que eu já li as 5 biografias dos caras mais bem-sucedidos aqui do Brasil. E uma das coisas que eu vi várias coisas em comuns, e uma das coisas é o pensamento de, olha, eu preciso ter várias pessoas para eu crescer também. O empresário que vai fazer tudo, eu tenho certeza que ele vai falhar em alguma coisa, ou em tudo. Então, eu tenho empresários que têm medo de crescer. É uma outra característica. São menos, mas eu noto que existem aqueles empresários que estão no momento ali de ir para uma loja. Tem medo de não dar conta. Tem medo de não dar conta. Tem medo, rapaz, será que eu vou fazer isso? Só que eu digo o seguinte, se a pessoa não quiser crescer, ser empresário já não é um local correto para ela estar, né? Porque uma das finalidades de você ter uma empresa é você buscar esse crescimento. Então a dica que eu dou para os empresários é que você tem um momento de você ser tudo,
principalmente quando você... Início, né? Principalmente quando você não é nada, vamos assim dizer, né? Mas depois que isso vai melhorando, você precisa ter um time bacana. É isso que vai facilitar teu crescimento. Eu acho isso muito parecido com um propósito de vida, né? Eu Perfeito. acho que na vida chega um certo momento que a gente deve sim trabalhar, né? Colocar o trabalho como prioridade, né? Mas a partir do momento que... E aí vem aquela seleção, né, de prioridades. Vem Perfeito. trabalho, Deus, família, né? E eu concordo que no início o trabalho deve ser realmente prioridade, né? Mas, portanto, que isso tenha uma data limite e que você consiga inverter essas prioridades, né? Sem Consiga sombra de colocar o dúvidas. trabalho lá para a última etapa, né? Colocar Perfeito. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, né? E por último o trabalho, né? Eu acho que isso aí... Por que é que eu estou falando isso? Porque o erro dos nossos clientes eu acredito nisso, né? Não colocar o propósito do negócio ali em primeiro lugar. O porquê é que ele está abrindo aquele negócio, o porquê é que ele está revendendo os produtos ali, né? E claro, muitos ali são para colocar ali seus sustentos na sua casa e tudo mais. Mas eu acho que o propósito mais bacana que tem em você crescer é você conseguir contratar pessoas, né? E ajudar, conseguir ajudar e multiplicar aquele bem ali que você está fazendo. sem sombra né? de dúvidas. Então, como fazer isso? Como isso aqui é uma dica para os nossos clientes e como o nosso sonho, a nossa vontade de que nossos clientes que tenham uma loja, né? Tenham 2, 3 lojas, tenham uma rede de lojas, não tem segredo. É processo e pessoas. Acho que é a única forma que a pessoa cresce. Então, se você hoje é o lojista único, é o único funcionário da sua empresa e você é vendedor, comprador, financeiro, é tudo, né? Escolhe um setor ali, define o processo daquele setor e contrata uma pessoa, um estagiário para fazer aquela parte ali, para pelo menos aliviar metade do teu dia ali, para você conseguir focar em outras áreas, né? Perfeito. Então, é mais ou menos aí por aí que eu vou. E aí você vai crescendo a empresa, você vai crescendo o negócio, vai profissionalizando o negócio, né? E... outra dúvida que eu vejo que muita gente deve ter, né, em relação a lucro e prolabore, né, tipo, sobrou 10 mil reais de lucro, né, a empresa sobrou... Primeiro que a gente tem que abordar depois esse assunto, né, lucro e caixa, lucro e dinheiro e caixa, Até né. mesmo se 100% do lucro vai para o empresário, se não vai... Mas... Vou até comentar sobre isso aqui, anotei aqui pra gente falar um pouquinho. Anota aí pra gente falar depois. Mas eu acho que assim, o que fazer com o lucro depois que ele sobra esse dinheiro, né? Dá justamente aos investimentos que você deve fazer na empresa, no seu próprio negócio, né? É onde vem a questão de contratar um RP, contratar um sistema, contratar um software. Você ter uma estrutura melhor, investir em marketing, que já que a gente está aqui falando nisso, muita gente me pergunta, Mike, qual é o percentual ideal para você gastar com marketing? Dúvida de muitos. Vamos lá. Primeiro, quando a gente vai para moda, é um percentual que varia bastante, né? Se algum estatístico que estiver nos assistindo, o desvio padrão é muito alto. Eu tenho empresas que gastam 2, tenho empresas que gastam 7, 8. Uma coisa eu sei, se você está no início, você vai gastar muito mais do que quando você vai gastar quando você está ali de forma estável. Que você está ali fazendo a sua base de clientes, você está montando o seu time, você precisa se esforçar mais. Se eu fosse fazer uma média, e olha que para mim média é um número muito burro, eu acredito hoje que as empresas, sei lá, atendem mais de 200 marcas de confecção, giraria em torno de 3 a 5%. Tá? Isso as empresas já com algum nível de maturidade. E aí eu tenho as empresas que gastam muito pouco, e normalmente as empresas que gastam muito pouco são as donas ou os donos que aparecem mais na internet. Nos nossos clientes, a grande maioria são eles que fazem o negócio acontecer. O que acaba acontecendo? Eu noto que quando eu tenho ali a empresária e é a própria blogueira, é a pessoa que está aparecendo mais, gasta menos, porque em vez de dar aquele dinheiro ali para um terceiro, é ela que vai comandar o negócio. E eu tenho empresas que gastam 7, 8%, que eu já acho um percentual alto. Hoje em dia, até estava ontem num cliente que gasta esse percentual, só que eu digo o seguinte, quem está no início ou quem está numa curva de crescimento muito acentuada, esse percentual de marketing ele fica uma incógnita, tá? Mas eu acredito que esses números que eu já dei, eu acho que serve ali como um farol. E sempre entender que existe um marketing dentro da empresa, uma parte fixa, existe uma estrutura mínima que você vai pagar, mas eu acho muito importante você ter um marketing variável, que você vai realmente, com um aumento ali do seu crescimento, você vai destinar uma verba maior. Porque eu tenho empresas que está faturando mais e congelou meio que o orçamento, o budget ali de marketing. Eu acho que esse número precisa acompanhar as suas vendas e ser anticíclica.
né? Uma empresa anticíclica é aquela empresa onde todo mundo está quebrado. Fevereiro é um mês, fevereiro de 24 está sendo um mês muito ruim para muita gente, mas janeiro de 24 foi excelente para muita gente. Então, quando você pega em um fevereiro, um mês ruim, e faz uma zoada, diz, opa, o que está acontecendo com aquela empresa? Porque o mês está ruim, olha o que aquela empresa está fazendo. Então, eu acho que é muito importante, e o empresário precisa entender em marketing, às vezes é a minha briga em alguns clientes que até possuem consultorias de marketing, e hoje eu entendo mais do que eu entendi há 10 anos atrás, que construção de marca muitas vezes leva tempo. Pronto. Porque muita gente quer gastar hoje e próximo mês, ou no mesmo mês, aquele retorno ter. Então eu entendo que quando você fala de construção de marca para o negócio que a gente está discutindo, para esse público, você precisa ter uma visão de médio prazo, pelo menos. Com certeza. E para o marketing, eu acho que ele é circunstancial na empresa justamente nesses meses de baixa. Perfeito. É aí que você tem que focar realmente no marketing, investir, porque é para não ter esse mês de baixa, né? E hoje a gente tem que aproveitar esse marketing digital, né, que está muito barato, né, relacionado ao que era antigamente, né, que você tinha que contratar um outdoor, que você pagava caríssimo. Colocar na TV, né? Colocar na TV, né, não sabia qual era o retorno sobre o investimento que você estava fazendo aquilo ali. E um dos diferenciais da Edmodas que a gente está fazendo desde a pandemia, né, para os nossos clientes, eu vou deixar até para a Joyce explicar, mas é consultoria em marketing para os nossos clientes. Tem clientes nossos que a gente chega a fazer o próprio marketing deles, né? Massa. A gente vê que realmente são clientes muitos que revendem vários tipos de produtos e não tem um foco ali nas suas redes sociais, não tem o básico ali bem feito, né? Que é o Google Meu Negócio, né? Eu acho que é o negócio mais simples que existe se fazer e 70% dos clientes aí não tem. Né? Endereço, comentários, avaliações. Isso. Então, já explica um pouco aí. A gente começa aí do Google Meu Negócio até o tráfego pago, vai falando aí. A gente começa do basicão. Primeiro, né, colocar o Google Meu Negócio nessa empresa, que é para aparecer ali no Google. Né? Às vezes você tá ali, você tem uma cidade pequena, a pessoa coloca no Google loja de lingerie. Gente, se você vende lingerie, sua loja não aparecer ali, né, já tá o primeiro erro. O segundo é ter um Instagram, ter uma vitrine, né, virtual, bonitinha, que esteja ali tudo, as informações básicas bem claras. A gente também trabalha muito no branding da sua empresa, a gente ajuda você a construir a sua imagem, a sua marca, né? Providenciamos muito material digital. Então, todo esse como é que a palavra sumiu aqui? Todo esse gás aí inicial para você começar. Esse investimento inicial, né? A gente entende que a gente consegue contribuir para os nossos clientes, né? A parte de influenciadoras é um trabalho bacana, na né? região, que a gente vem fazendo. Se a cliente chega pra gente, olha, tem uma influenciadora aqui na região que vai dar um up aqui nas vendas, na marca. A gente vai lá e faz uma parceria. Não fala muito não, que vai ter um podcast que a gente vai falar só sobre isso, né? Vai ter aqui uma parte que a gente vai falar só sobre isso. Mas, voltando para marketing financeiro, né? Na parte financeira, existe sim um marketing, né? Que não tem como a gente mensurar o retorno que aquele investimento que a gente está fazendo está trazendo. E você tem que aceitar isso. E não é porque você não consegue enxergar que você não precisa gastar. E não adianta gastar, se você não tiver o básico bem feito, não tiver um comercial bem feito, não tiver ali, né, e assim, claro, produtos de qualidade, né, realmente que traga as verdades, né? E quando eu falo gastar e você precisa gastar, claro que você tem métricas, tá? Existem várias métricas que você consegue ter noção, né, se um lead é quente, se um lead é frio. Por exemplo, você gastar com tráfego na internet, o que nós comentamos aqui. Bom, uma métrica muito simples. Rapaz, eu recebia quantos directs, estou recebendo quantos? Esses directs que eu estou recebendo, eu estou conseguindo avançar na negociação. Então, a gente precisa entender que quando eu tenho um negócio ligado e gasto com marketing, existe um número que eu não consigo saber, mas também existe aquela sensação se o movimento está dando certo, se aquilo ali a cidade está comentando, se as pessoas estão mais interessadas. Eu acho isso muito, muito importante. Não é porque a gente não consegue 100% vê-lo, esse número, se esse retorno está dando, mas ele precisa ser feito. Sim. E voltando para o marketing, Mike, eu falo do marketing, se não adianta você gastar se você não tiver o básico bem feito, eu me refiro à qualidade, né?
Muita gente aí vem nessa guerra de preço, vem alguns, né, entrando nessa questão de vender um produto mais popular. Nada contra, vende bastante, né? Mas o marketing para o produto popular, né? O produto popular em si ele não deixa a mesma margem que um produto que tem qualidade, né? Isso aí a gente tem que deixar bem claro. Então é outro tipo de marketing, né? E um dos exemplos dessa questão que eu bato muito nessa questão de qualidade, que eu recomendo nossos clientes a trabalharem com qualidade nas suas lojas, é porque ele faz a qualidade, ele faz um marketing que você não consegue mensurar, mas que é o melhor que tem, que é o boca a boca. Perfeito. Então, muita gente pergunta como é que o nosso grupo está há 34 anos no mercado, né? E se tu é nosso consultor, se tu vê o tanto que a gente gastava em marketing aí, não dava 1% do nosso faturamento. A gente nunca precisou investir em marketing. Mas por quê? Porque a prioridade da gente, a qualidade da gente sempre foi E Júnior, e pegando esse teu gancho aí sobre os 34 anos, e fazendo um link com aquela palavra, com aquela frase que eu falei que o sucesso do passado não quer dizer que é o sucesso do futuro, a gente está na segunda geração da empresa, né? O Gonçalo assumindo a empresa da Dona Ilma, assumindo a empresa do seu Gonçalo pai. E o que acaba acontecendo? Muitas empresas que estão nos assistindo, mesmo o pequeno revendedor, não entrou na rede social. Sim. Eu tenho certeza que tem várias pessoas nos assistindo que não têm se duvidar nem no Instagram. E eu garanto uma coisa para vocês. Hoje, a empresa está com 34 anos e com uma previsão aí de ter mais 34 pela frente, porque nessa troca de geração teve uma atualização de dizer, não, eu preciso entrar no mundo. Ou tu acha que Dona Ilma e seu Gonçalo estariam aqui fazendo um podcast? Não é do perfil, não é da época deles, não é nem por dizer época, eu tenho muitos empresários mais atenados, mas não faz o estereotipo. Então é muito importante para quem está assistindo, e é uma puxada de orelha, se você não entrou nesse mundo, se você ainda está ali no boca a boca da vizinha. Eu conheço pessoas hoje que simplesmente elas olham o WhatsApp. Gente, o WhatsApp é uma ferramenta de venda. Sim. Né? Então, se você não saber escrever bem, se você não saber se comunicar... Fazer o básico, né? O básico bem feito faz muita diferença. Faz sim. E eu tenho certeza que esses 34 anos da de modas, eu acho que tem muito dessa atualização que foi dado muito por você, muito pelo Júnior. Tá? Então fica aqui a chamada de atenção. Não, e a qualidade, né? Tem clientes nossos que compravam, tem produtos nossos que estão em linha, que estão há 34 anos em linha, né? E se eu mudar um detalhe ali do produto, entendeu? Os clientes na mesma hora ligam ali e já reclamam, né? E assim, e aí eu vou dar uma chamada de atenção para todo mundo, tá? Para mim, qualidade, concordo com o Júnior, mas a gente precisa entender que se eu vendo algo hoje, seja barato, seja caro, eu preciso ter uma qualidade. Eu vou dar um exemplo de uma prestação de serviço. Se eu contratei um cara para instalar umas câmeras lá em casa, ele me cobrou R$1.000 e o outro me cobrou R$2.000, vamos supor que os equipamentos fossem a mesma coisa. O de R$1.000 tem que me entregar do mesmo jeito que o de R$2.000 ia entregar. Sim. O problema está nesse como ele vai entregar. E aí eu acho que o detalhe, quando você trabalha com moda, com marketing, é muito nisso. Olha, a gente está, sei lá, eu conheço muito uma empresa... Quando é a questão da qualidade, eu avalio muito o pós-venda dela. Exemplo, quando você fala de pós-venda, porque assim, quando você está vendendo tudo direitinho, tá, mas beleza. E se uma peça vier com defeito, qual é a política de troca? É burocrático, não é burocrático? Então você avalia muito essa questão da qualidade também, não só na venda, no pós-venda. Porque hoje todos os clientes, todos os prestadores de serviço, as marcas que eu comprei, que conseguiu me dar um pós-venda satisfatório, mesmo tendo algum tipo de erro, é engraçado isso, é mais provável que eu volte a comprar lá, porque eu sei que aquele erro é normal, acontece, tá? Não pode acontecer eu comprar algo e sempre vir com defeito. Mas eu acho que esse pós-venda, essa comunicação, essa forma de você se comunicar com a empresa, eu acho acho muito importante. Eu comprei algo semana passada aqui de uma logística de Fortaleza. E a primeira, eu achei muito inteligente, olha, quando eu recebi a mercadoria, a vendedora falou, olha, se você recebeu a mercadoria, tá tudo ok, conferiu, olha, qualquer coisa, pode falar comigo que a gente troca sem problemas. Uma frase tão simples e um parênteses, né, consultor financeiro odeia trocas, né, porque isso atrapalha a gestão como um todo. Mas o ato, falando agora como consumidor, o ato dela ter me deixado ali tranquilo em relação a isso, deu uma estrelinha a mais ali no processo de compra. E isso, quando eu for avaliar para precificar o produto, se eu posso comprar num produto onde a loja ela tem esse cuidado, ou comprar algo um pouco mais barato naquela loja que não tem esse cuidado,
eu não vou pensar duas vezes em buscar algo melhor como um todo. Isso aí que você falou é justamente aquela questão de você não estar vendendo só preço, né? Perfeito. A gente bate muito nessa tecla lá na empresa, que é não ficar nessa guerra por preço. Perfeito. E isso é válido tanto para nós que fabricamos, como Para os lojistas. Sem sombra de dúvidas. E, gente, não é sobre você o produto, qualquer um pode comprar. Mas se você, na sua loja, providencia ali uma experiência para aquela cliente que chega, se você... Uma coisa que a gente faz muito, né, que nossos clientes hoje fazem, é a mala delivery, né? Porque é mais confortável para a mulher estar lá na casa dela, provando a lingerie dentro do conforto, ali no quarto dela, com calma, sem ninguém, né, conversando nem nada, do que lá na loja, né? Muitas mulheres têm essa dificuldade. Então, você fazer essa experiência de venda o mais satisfatória e mais confortável possível é o diferencial que faz muita gente voltar para comprar de novo. E sabe uma coisa que tu falou aí, a questão da troca, né? Atrapalha realmente a gestão de qualquer negócio, né? Mas a gente adotou uma situação na empresa, uma política na empresa, que o cliente sempre tem razão. Mesmo quando a gente sabe que não tem nenhum defeito no produto, quando ele entra em contato com a gente, falando que achou um defeito, achou um problema no nosso produto, a gente sempre recebe de volta. Aí vem aquelas dúvidas, mas o cliente pode agir de má fé, né? Pode, né? Mas a gente vai perder dinheiro com isso. E é onde entra a questão do sistema, né? Lá a gente tem um CRM hoje, né? Que todo mundo que entra em contato fica o histórico de todo mundo, né? E se o cliente entra em contato reclamando de um produto, a gente tem um setor que é o sucesso do cliente, né? Então esse setor tem como obrigação deixar todo o cliente satisfeito. Então todo mundo que entrar em contato com a gente insatisfeito com o nosso produto, esse setor tem que resolver esse problema desse cliente, né? E essa questão da troca, né, da devolução, a gente dá praticamente, eu considero quase que uma garantia vitalícia aí para os nossos produtos, né? Porque a gente recebe realmente, né, a taxa de reclamação, de devolução é baixíssima. Perfeito. Né? E quando um cliente reclama, a gente atende aquele cliente ali e a gente sempre dá razão para ele. Mas claro, e os clientes que agem de má fé, fica no histórico. Então se o cliente está reclamando ali pela 10ª vez sobre aquilo ali, já é estranho. Então realmente existem, infelizmente no Brasil, tem gente de todo tipo, né? Não só no Brasil, acho que no mundo todo. Mas é justamente onde tem esse processo, né? E a importância de um sistema para você começar a colocar medidas e processos assertivos na sua empresa. Isso a gente ganha confiança com isso aí, a gente valoriza a marca com isso, a gente dá uma confiança no nosso produto aí que poucas pessoas têm no mercado. Né? Concordo. Eu acho que assim, tá faltando 5 minutos agora. Eu queria finalizar aqui o episódio, Mike, com um conselho para quem está ouvindo, né? Se você pudesse aí dar um conselho para os nossos clientes lojistas, qual seria? O primeiro conselho é me contrate ou compre meu curso, tá? Segundo é compre bastante more, né? E o segundo é compre bastante more. Eu brinco assim, até nas redes sociais, porque quem me conhece sabe que eu não dedico o tempo que eu gostaria de dedicar ao Instagram, né? Até para falar um pouco de mim. Só que eu também sei que se eu tirar tempo, porque hoje no Instagram existe muito consultor fake, né? Consultor de mentira, né? Sim. O cara diz que é consultor empresarial, mas está o dia todo no Instagram. Cara, eu não entendo. Que horas ele trabalha. Que horas ele trabalha, né? Mas como eu sou consultor financeiro da vida real, atualmente eu tenho 22 clientes. São 22 clientes para atender. Então vamos lá. Eu queria encerrar primeiro dizendo parabéns, tá? Mais uma vez, desejo sucesso nessa caminhada aí de ser solução para os clientes da More e da de Modas. E queria colocar um pequeno presente para os clientes da More, 15% de desconto lá no curso. É só entrar lá no meu Instagram, vai ter o link e o nome do link do cupom vai ser More, tá bom? Show. E agora o conselho. Vale a pena, clientes. O conselho, vamos lá. Eu acredito que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. O problema que para ser medido eu preciso saber, eu preciso ter a informação, eu preciso ter o dado. Então se eu não tiver a informação eu não consigo, atrapalha muito o meu processo decisório. Então eu acredito que você assistindo isso e se você se encontra no momento inercial, mas eu não estou conseguindo fazer, eu acho que você vai começar a dar um pouco mais de prioridade a isso. Quando você conseguir medir o seu setor financeiro, quando você entender um pouco de precificação, sendo muito curioso,
Hoje, qualquer coisa, o pessoal fala muito de Google, né? Rapaz, eu montei um ar-condicionado, desmontei um ar-condicionado lá em casa olhando no YouTube. Então, quem é curioso, indo no YouTube, se tu pesquisar sobre precificação no YouTube, tu vai achar. Até no teu Instagram, né? No meu Instagram, mas qualquer assunto você consegue dar uma pesquisada. Então, a dica que eu dou meça, você vai medir, você medindo ali seu setor financeiro, setor comercial, vai começar a colocar metas de crescimento. Você fazendo isso, você vai crescer. Se eu não sair desse operacionalzão, dessa cabeça que está enfiada dentro do negócio, se você não tirar um pouco a cabeça e pensar de forma estratégica, você não vai medir. Se você não medir, você vai se tornar um fracasso, tá? Então a dica que eu dou meça seu negócio por todas as métricas possíveis, desde o feedback dos clientes. E uma coisa que eu queria até dar um puxão de orelha falando um pouco disso e já terminando minha fala, a Joyce agora é mãe de 2 bebês lindas. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para ela se tem alguma bebê feia, eu sei dizer, não tem. Não tem. O que é que eu tô Porque são a cara do pai, né? As duas. Eu tenho minhas dúvidas. Vamos lá, meio a meio ali. Mas o que eu estou querendo dizer? Muitos empresários tratam o seu negócio, os seus produtos como filhos. O que é isso que eu estou querendo dizer? É difícil às vezes você achar uma peça e dizer assim, rapaz, essa peça não tem defeito, essa peça tem uma qualidade... É incrível, a boca de todo mundo. Rapaz, essa peça aqui tem uma qualidade maravilhosa. Aí eu tô no concorrente que está falando dessa marca, olha aqui essa peça que não tem viés, olha o acabamento, olha aqui o cós bebendo água. Vixe, ela me disse lá que era tudo 100%, eu não estou entendendo. O que é que eu estou querendo dizer? Esse conceito de qualidade não é o empresário para dar. Esse conceito de qualidade é o mercado que tem que validar teu negócio. Então é muito importante você sair um pouco disso e entender se realmente o teu produto tem metade da qualidade que tu acha que tem. Tá? E falei um pouco sobre a questão de você medir o seu negócio e conseguir crescer, mas assim, pessoal, eu não conheço nenhuma empresa de confecção que não conseguiu evoluir, que não sabia calcular literalmente a sua precificação. Tá? Então eu comecei falando sobre você entender o seu negócio, ter os números, mas eu queria também reforçar a questão da precificação. Você saber precificar seu produto é o primeiro passo para você crescer. Não adianta você vender muito, mas vender ao preço errado. Sim. Beleza? Beleza. É isso. E a gente, voltando para esse nosso projeto de ser a solução na vida do cliente, a gente está totalmente disponível, né, para ajudar vocês no que precisarem nessa parte financeira. Não só na parte financeira, mas na parte comercial, na parte de marketing. Né? O Mike trabalha aqui com a gente, então me perguntem que eu pergunto para ele. Né? E a gente faz realmente ali um ecossistema bacana de crescimento e desenvolvimento. Inclusive, Júnior, se você achar interessante, eu posso preparar uma pasta, um material no Google Drive, e aí eu passo o link para ti e você passa para os demais. Vou querer. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Tá? Nossa intenção é ser úteis para você, então aproveitem nossos podcasts, né? Vamos ter aqui uma série de episódios muito bacanas, com temáticas muito interessantes para você que é lojista ou vendedor independente. E acho que o meu recado é esse, assista todos os episódios, que todos vão ser muito bons para o seu negócio. Então, pessoal, é isso, nos acompanhe, né? As nossas redes sociais. @morelingeribr e @lingerie de modas. Bom, o do Mike aí qual é? O meu é um pouco mais difícil. O meu é Mike. Mike é nome de cachorro, né? Mas não dá pra mudar o nome. É MAYKE, Mike Alexandre, tudo junto. Mas ainda bem que é o primeiro. Inclusive, para terminar, teve uma dupla sertaneja que há uns 2 anos atrás quis comprar meu nome lá no Instagram, porque não era o primeiro. Tem uma dupla de sertaneja chamada Mike e Alexandre. Putz, que criatividade, tá? Mas Mike Alexandre, pode seguir lá. Inclusive tem uma meta para chegar chegar até o primeiro semestre com 10 mil seguidores. Então vamos ajudar o Mike a bater a meta. Por favor. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.